Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos juntos para mais um devocional com base no livro de Salmos e quero meditar com vocês no Salmo 63, nos 4 primeiros versículos apenas, mas que eu tenho certeza no Senhor que teremos boas lições a tirar desses versículos. O Salmo 63, ele é de autoria do rei Davi, e esse salmo ele foi escrito quando Davi se encontrava banido no deserto de Judá, pois esse é o cabeçalho ou título deste salmo na Bíblia hebraica, né? Vamos ler os versos, mas antes de ler os versos, como tema da nossa reflexão de hoje, será o nosso assunto central: Deus, a minha alma tem sede de ti. Foi as palavras do rei Davi ao compor esse salmo. O assunto então seria uma alma sedenta de Deus. Vamos ver então como que Davi expressou esse anelo, esse anseio em suas palavras, essa sede de Deus. Acompanhe comigo, por gentileza. Então é o Salmo 63, e essa primeira partezinha aqui, Salmo de Davi quando se encontrava no deserto de Judá, não é o texto bíblico, mas é o título na Bíblia hebraica, porque o salmo começa no vocativo aqui: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Bem, como dito, na Bíblia hebraica, este salmo leva esse título, Salmo de Davi, quando se encontrava no deserto de Judá. Então, estando ele no deserto, sentindo o calor, o ardor, um tanto que sufocante, ainda que o seu corpo físico, em meio a este banimento, e não há ao certo em que circunstâncias que houve esse banimento, porque houve pelo menos duas. Antes dele ser rei e como fugitivo do rei Saul, o rei que o precedeu, onde por conta de ciúme, inveja, porque o povo já tinha o Davi como seu líder, mas Davi, que havia dito e proposto no seu coração que enquanto Saul fosse rei, ungido e escolhido pelo Senhor, jamais que o próprio Davi lhe tiraria a vida. Ele decidiu, ainda que viver em total banimento, sabendo que Deus interveria na sua vida, ele tinha essa segurança de Deus ser o seu refúgio, a sua fortaleza. Ainda que Davi banido, refugiado, Deus era o seu refúgio. A segunda circunstância em que Davi também se encontrou em banimento foi quando ele foi destituído do reino por uma usurpação do seu próprio filho Absalão. Então, não há indícios certos em qual desses banimentos, qual desses exílios em que Davi compôs esse salmo. Logicamente que quando ele compôs, ou quando depois da obra pronta, ele já havia sido restituído ao reino e tendo entregue aos levitas no tabernáculo para louvor, adoração ao Senhor. Mas foi quando ele estava banido
é que ele compôs esse salmo. E poucos salmos de Davi, se não alguns, manifestam um calor e espírito de devoção viva como este. Ele estava no deserto, ou uma região desértica, mas pertencente a Judá, provavelmente na floresta de Zareth ou Zif, regiões desérticas mesmo, e a uma certa distância do santuário do tabernáculo, quando ele escreveu. Alguns dos salmos mais doces de Davi foram aqueles que foram escritos como este, em situação aflitiva, em situações em que ele se sentia fisicamente, por conta de circunstâncias ao seu redor, sofrida mesmo. Isso nos faz pensar de uma forma interessante que com as nossas vidas não é muito diferente. Quando estamos em uma situação de aperto, angustiante, como metáfora dizemos, estou passando por um deserto, ou apropriando-se de outros termos bíblicos, estou passando por um vale da sombra da morte, como Davi coloca em outro salmo. Mas o deserto, como sendo uma escola de Deus, onde ele, na situação em que mais reconhecemos dependência, porque difícil suportar o calor, o ardor do deserto sozinho. O que acontece num deserto? O que mais temos é sede. Água é a nossa maior busca para saciar. E Deus, ou Davi, compara Deus como sendo o elemento necessário e suficiente para saciá-lo, para lhe dar alívio, para hidratá-lo. Então, no deserto, Deus compara esse anseio por Deus como o anseio de água, como tendo sede. É onde ele invoca: Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Então, todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Então, assim, quando a semelhança de Davi estivermos passando por uma situação aflitiva, tal como um deserto, que o calor do momento nos sufoque, nos desidrate, que tenhamos esta mesma confiança, essa mesma dependência de saber a quem recorrer. Recorrer a Deus, que é a fonte das águas vivas. Deus que pode nos livrar, e mesmo que ele nos permita por um breve momento passarmos pelo deserto, ele quer criar em nós maior dependência, que tenhamos maior anseio por ele, como que sabendo, Deus é como uma fonte infinita, infinita fonte de águas, águas vivas, como Cristo disse de si mesmo: quem me glorificar, do seu interior fluirão rios como de água viva. E temos que buscar o Senhor a todo momento em nossas vidas, e principalmente em momentos de deserto, em momentos de aflições, sabendo que seremos certamente socorridos. Ele ainda diz: quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Davi, banido no deserto, perdeu mais uma vez, momentaneamente, o acesso ao tabernáculo, ao santuário. E como o santuário ele era símbolo da presença de Deus, ainda que Deus seja onipresente,
Davi tinha uma satisfação, um contentamento muito grande em estar em comunhão com demais irmãos num ajuntamento solene, no santuário, e lá invocar o nome do Senhor. Esse anseio por estar no local de adoração, local de culto, em conjunto com demais irmãos e irmãs, isso é fundamental para as nossas vidas. E nada que não nos impeça e que não perca efeitos de acesso a Deus quando no nosso íntimo, no nosso quarto, fechada a nossa porta, como Jesus fala acerca da oração no Evangelho de Mateus. Mas é uma alegria diferente quando estamos reunidos com demais pessoas que têm o mesmo anelo, a mesma sede de Deus, em que a alma reconhece Deus como a fonte das águas, em que pode saciar a nossa sedenta alma. E aí ele fala: o teu amor é melhor do que a vida, ou seja, tudo que Deus é, a essência do seu próprio amor, é mais valioso do que a nossa própria vida. E falando no estado de quem estava num deserto, e aí por isso ele diz: a minha boca, os meus lábios te exaltarão. Ele diz ainda: eu te bendirei enquanto viver, enquanto houver o fôlego da vida, o fôlego nas minhas narinas, em teu nome levantarei as minhas mãos, ou seja, gestos de adoração, de invocação. Ou seja, temos que ter sede de Deus a todo momento. E como lido, faço rememorando: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Que todo o nosso ser, meu querido e minha querida, venha ansiar por Deus. Quando, em circunstâncias que estivermos como que numa terra seca, exausta e sem água, vamos contemplar ao Senhor no seu santuário, por conta do seu poder, da glória do Senhor sobre nossas vidas. Então, que seja o nosso anseio por Deus em invocá-lo, em dizer para Ele: Deus, a minha alma tem sede de ti. Querido Pai, eterno Deus, o Senhor é a nossa fonte de águas vivas. O Senhor é o único poderoso que pode, em toda e qualquer situação aflitiva como um deserto, que nos sufoca com o ardor de problemas da vida, ou problemas que nós mesmos venhamos a causá-lo, o Senhor, por graça, por misericórdia, o Senhor se manifesta como aquele que é a água refrescante para as nossas almas. Deus, eu oro e intercedo por todo o meu querido irmão, irmã, amigo e amiga, que se encontre ou venha se encontrar numa situação sufocante. Que primeiramente, Deus, o Senhor, através do teu Espírito, convença a mim, a todas as pessoas, a invocá-lo em situação como esta, como um deserto. E que ao mesmo tempo em nós brote, gere a confiança necessária para esperar, confiar em ti, sabendo quem o Senhor é. O Senhor é como água refrescante que pode nos dar alívio no deserto da vida. Ajuda-nos, Senhor, socorra-nos, Senhor, porque em ti confiamos. E é por isso que a nossa alma anseia e tem sede por ti. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Abençoe, Senhor, a todo o teu povo.
Abençoe, Senhor, a toda pessoa que se encontra em situação como um deserto e que te busca, confiando que o Senhor pode saciar a nossa sede. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Meu querido e minha querida, tenha um excelente dia no Senhor. Ele que é a fonte de águas viva e todo-poderoso para saciar a nossa sede no deserto.